Olá você, tudo bem? Eu sou Clodoaldo, coordenador de desbravadores da região Delta da Associação Norte Paranaense. E quais são as funções dos conselheiros? Bom, eu vou listar aqui algumas funções, mas você deve pensar em muito mais também. Coordenar a unidade. O conselheiro não deve fazer todo o trabalho da unidade, como eu disse, sozinho. Mas ele deve envolver a todos buscando o crescimento. Isso a gente já falou, então você deve sempre desenvolver aí, fazer com que a unidade trabalhe juntos. Olha, e falar em juntos, quando você vai uma atividade, coloca lá, e o clube eu acho que tem que fazer isso, porque na minha época era assim, antigamente era assim, a gente precisa resgatar isso, o bandeirinho da unidade. Todas as reuniões a gente fazia as aberturas, encerramentos e o capitão estava lá responsável e tinha um cuidado com o bandeirinho, o mastro bandeirinho de cada unidade. E o seu clube precisa desenvolver isso na reunião do dia a dia, porque quando vai para um acampamento, ele tem que cuidar do bandeirinho da unidade, não pode deixar sujar, molhar, sujar de barro, e quando vai para um campuri, a unidade está lá o capitão indo para as atividades com o bandeirinho, o mastro decorado e bem enfeitado, né? Rústico, bem legal, e junto atrás toda a unidade. Tem o grito de guerra da unidade, isso você vai aprender em outras aulas também. Mas só lembrando que tudo isso daí é a ordem, e a ordem é o princípio do céu. A coordenação do cantinho da unidade, que é um momento especial ali da unidade, o momento deles, que é o principal programa do sistema de unidades. Sabe, a função do conselheiro, então, coordenar e tornar esse cantinho da unidade atrativo na reunião. Muitas vezes, infelizmente, a gente como regional, como coordenador, a gente chega nos clubes e a gente vê que no cantinho da unidade até tem, mas não tem o que fazer. E eles ficam lá brincando, conversando, jogando conversa fora, falando do filme que assistiram no sábado à noite, que não tem nada a ver com o Clube Desbravadores. Você tem que preparar as atividades ali para os momentos do cantinho da unidade no seu clube. E o diretor tem que entender também a importância do cantinho da unidade e não querer fazer o cantinho da unidade com todo o clube. Então vocês precisam trabalhar em sintonia, auxiliar no planejamento e execução do programa do clube. O planejamento que o clube fez, ele só vai ter sucesso se cada um trabalhar em sintonia juntos, não é? E você faz parte deste planejamento do clube e tem muitas atividades que você vai ter que desenvolver. Você vai ter que desenvolver com sua unidade ao longo do ano em algumas atividades. E aí você precisa incentivar e desenvolver. Não queira fazer tudo sozinho. Talvez você é conselheiro e você tenha alguma reclamação de quando você era desbravador, ou até mesmo como conselheiro, que alguns diretores eles têm um pouquinho de dificuldade de delegar. Mas não é o momento de procurar mudar essa cultura. E você pode mudar essa cultura de uma forma que você vai delegar e incentivar seu desbravador a fazer. Mas lembre-se, para ele fazer, você tem que dar o exemplo e ser o primeiro a fazer. Um líder não é assim, façamos juntos, vamos fazer junto, nós vamos conseguir. E a unidade só vai ter o resultado final daquela atividade quando todos cumprirem os requisitos. Não é porque um cumpriu e o outro não cumpriu, não. Aí aquele que cumpriu vai ajudar aquele outro. É assim que nós precisamos trabalhar em nossas unidades. Uma outra situação é auxiliar no desenvolvimento do projeto social, aquela atividade que tem o conselheiro do clube, muito importante, porque um diretor sozinho num projeto, ou numa atividade, ou num projeto de mutirão da dengue, como muitos clubes fazem, ou num projeto comunitário, arrecadação de alimentos, ele não vai conseguir cuidar dos 40, 50 desbravadores, 60 desbravadores, ou 30, quem sabe, sozinho. Mas cada conselheira cuidando de 6 a 8 meninos ou meninas, né? Conselheiros para desbravadores, conselheiras para desbravadoras, certo? E aí sai naquela rua fazendo atividade, o conselheiro acompanhando a cada um. Montar juntamente com os instrutores das classes, das especialidades, o programa ali para o cumprimento das classes. Em muitos clubes é o conselheiro que cumpre esses requisitos, que dá as instruções, até porque os clubes não têm, como eu disse, muita mão de obra para dar essas instruções. E aí
cabe ao conselheiro acompanhar, ajudar durante a semana, e principalmente agora em época de pandemia, a gente fala em fazer a reunião online, mas a importância do conselheiro ajudar, e nem todos têm acesso às redes sociais, nem todos têm acesso à internet. E aí você, como conselheiro, vai pegar aquelas atividades, vai pegar até mesmo o estudo bíblico e vai levar toda semana, pede autorização para os pais, e o clube não está podendo se reunir presencialmente, vai na casa do desbravador, leva a atividade sem ter o contato físico e recolhe a atividade da semana anterior. E assim ele vai cumprindo os requisitos, as classes, e ele vai ver você lá, e você vai estar se incentivando. E é isso daí, meu querido, vamos lá, meu desbravador. Eu me lembro quando eu exerci essa função, que todo domingo, quando eu chegava em casa, após a reunião do clube, eu ligava para aqueles que tinham faltado. Nós sentimos a tua falta hoje, por que você faltou? Você é muito importante, você é muito especial, e nós queremos te ver no próximo domingo. E esse contato, esse incentivo, é que o desbravador se sentiu motivados a estar presente. E você precisa fazer isso, demonstrar esse interesse, ajudar o seu desbravador e ajudar a cumprir. Não esperar somente pelo diretor fazer uma reunião online de atividade, só o diretor fala ou mais o instrutor. O objetivo maior é que vocês possam estar em contato constante com o seu desbravador. Por telefone, por mensagem, mas principalmente para ouvir a voz. Isso torna tudo tão mais pessoal, mais quente, num relacionamento frio de apenas uma mensagem formal. Você também tem uma função importante, que é atualizar ali junto com seus desbravadores as atividades, os requisitos das classes que eles fazem no sistema. Tá? Conforme eles vão cumprindo os requisitos, você já vai registrando lá no cartão virtual. E acompanhar. E lá vai estar tendo o percentual de que cada um está cumprindo de requisitos. E isso você vai então estar acompanhando, e estabeleça metas para que ele possa ser investido até o final do ano, que ele possa concluir aquela classe. Tanto as classes regulares como as avançadas. E é isso daí que motiva. A gente vê muitos clubes e muitos desbravadores desmotivados, porque ele está no clube desde 10, 11, 12 anos, e até hoje ele não foi investido em nenhuma classe, porque ele não concluiu, porque não houve um acompanhamento. E todo início do ano ele começa a classe, mas ele não termina porque o clube não fez um planejamento. Você, como conselheiro, faça o planejamento, institui isso e não espere pelos outros. Trabalhe com seus desbravadores e sua unidade para que eles possam concluir a classe progressiva, a classe regular e as classes avançadas, de acordo com a idade do seu desbravador. Você é a pessoa mais importante, você é a pessoa mais importante do clube, porque você consegue trabalhar com os seus desbravadores e desenvolver tudo isso, e não precisa esperar somente pelo diretor cuidando de todo o clube ou pelos associados. A mesma forma, estabeleça aí para os seus desbravadores concluir a classe bíblica até o mês de setembro. E o nosso incentivo também é que, após a programação da Semana Santa, você institua no seu clube, na sua unidade, um pequeno grupo semanal, um bate-papo, um encontro, mas não um bate-papo sem objetivo de jogar a conversa fora. Não. Você precisa que este momento deste bate-papo é um momento que vocês vão tem um tema, cada reunião tem um tema direcionado, e neste tema vocês vão ouvir a opinião deles e, no final, deixar todos eles falar a opinião, que é importante. No final você tem que estar preparado com aquele tema e conduzir o assunto final e o que a Bíblia diz sobre aquele assunto e o fechamento, e ali então você ora com eles. Estabeleça também um plano de oração pelos seus desbravadores. Conselheiro, se cada conselheiro, cada conselheira desenvolver um plano de oração para os seus desbravadores, eu tenho certeza, e pedindo para que o Espírito Santo busque oportunidades para que o Espírito Santo encontre oportunidades de atuar na vida dos seus desbravadores e na vida dos pais dos seus desbravadores. Estabeleça um plano de oração e ore diariamente pelos seus desbravadores, pelos pais dos seus desbravadores. Um clube só é forte quando todos os joelhos de toda a diretoria, quando o joelho de toda a diretoria está dobrado. Esse é o principal objetivo.
Se não, acampamentos, piqueniques, caminhadas, aventuras, especialidades, classes, não vai passar de mera aventura e vai ser um clube de aventura. Mas tudo isso é um cenário preparado e bem elaborado que vai levar os seus meninos e meninas para o encontro com Jesus. Durante todas as atividades, você precisa estar junto com a sua unidade. Não somente em algum tempo, mas faça parte. Se você vai para o acampamento, esteja todo o tempo com a tua unidade. Se você vai para um campuri, todo o tempo. É a hora de levar os meninos, a hora de acordar. Leva toda a tua unidade para o banheiro, volta com eles, não deixa eles andar sozinho, leva junto com o teu clube, todo o clube, cada capitão, na frente com o bandeirinho e os conselheiros atrás cuidando das unidades, e vai todo o clube então para as atividades, para a programação de auditório, para os eventos, enfim. Olha como vai ficar fácil para todos trabalhar dessa forma. Você está entendendo como que é importante, por isso que nós voltamos a falar, a função mais importante num clube de desbravadores é o conselheiro. Você está vendo que responsabilidade? Você precisa dar bom exemplo em comportamento, presença, pontualidade e uniforme. Isso nós já falamos, não é? Então não vou me tornar repetitivo, até por causa do tempo da aula, mas você precisa ter a oportunidade, e o melhor jeito de você testemunhar é através do seu exemplo. E a melhor forma do seu desbravador seguir um exemplo de um líder, e eles buscam se identificar com o líder, eles vão se identificar com você, através do seu exemplo, através da forma que você trabalha com o seu desbravador, com a sua desbravadora, através do seu testemunho, do seu exemplo, do que você os aconselha, inspirando neles, então, a buscar os mais altos ideais, incentivando eles a cumprir os requisitos. Vai fazer a unidade, vai fazer a ordem unida, você tem que estar junto com a tua unidade, com os teus desbravadores. Se você não é instrutor, tem que estar junto. Nunca humilhe seu desbravador, já disse isso. Se vai chamar atenção, chame em particular e elogie em público a todos. Então participe com a sua unidade na ordem unida, ajude os membros da sua unidade em quaisquer problemas que possam surgir e manter os líderes informados. Então, se a unidade está passando por algum problema, se existe alguma situação, com muita discrição, cuidado com a fofoca. Você conversa e busca aconselhamento com o seu diretor. E aí vocês, sabendo tratar aquela situação ou de um membro específico, porque muitas vezes eles vão confidenciar a você problemas que eles têm passado. Não quebre a confiança do seu desbravador, mas busque ajuda junto com ele e vocês vão buscar a solução e vocês vão encontrar a solução. O trabalho do conselheiro também, você deve ser muito transparente com a direção do clube. Você não tem que esconder nada da direção do clube e você tem que ter realmente uma maturidade suficiente para entender e resolver. E quando você precisar fazer alguma visita para resolver determinada situação ou de indisciplina do desbravador, nunca vá sozinho. Vá com mais uma pessoa, pelo menos, para que realmente não seja distorcido situações e palavras. E muitas vezes, se você tem que repreender ou aconselhar um desbravador de alguma atividade errada que ele fez, alguma atividade ali que não condiz com os princípios, também é aconselhado a você não ir sozinho conversar com ele. Tá? Tenham muito cuidado quanto a isso. Você faz parte da liderança do clube. Como conselheiro, você precisa e deve estar participando das reuniões junto com a diretoria, sempre que convidado. E uma das atividades do clube também é recepcionar os novatos. Enquanto o clube estiver cumprindo o programa corretamente, terá sempre novos membros no início das atividades. Então, todo início de atividade, você está trazendo novos membros, ou está vindo novos membros, incentivar os seus desbravadores a trazer novos membros para o seu clube, até porque você quer que o seu clube cresça, e para o clube crescer, as unidades que são fortes, os seus membros vão trazer novos amigos também. E é por isso que existem aqueles projetos Amigos de Lenço, né? Cada um vai trazendo mais um desbravador, e esse incentivo
é muito importante. Você vai integrando esses novos membros na sua unidade com os seus desbravadores. E assim nós chegamos ao final desta aula de conselheiros e, mais uma vez, eu reforço a importância de você buscar, através do material que nós procuramos passar para vocês, e você vai encontrar todo o conteúdo no manual administrativo do Clube de Desbravadores. Antigamente esse material era comprado e era um material físico, era um livro físico nesse manual, e hoje não, você consegue baixar no site desbravadores.org.br ou você pede para o seu diretor ou para o seu regional que ele vai mandar esse arquivo para você. E em relação ao manual e o Guia para Conselheiros, que produzido pela União, como eu disse, é o Guia para Conselheiros. Esse manual também o seu diretor deve providenciar gratuitamente, ou o seu regional. Vou disponibilizar para ele, para que ele possa compartilhar com vocês o manual ou Guia para Conselheiro, produzido pela União Sul Brasileira. E esse manual, esse guia, você leia ele, faça um resumo de 4 a 5 páginas e peça a orientação de Deus nas leituras para que você possa entender e compreender e se tornar então um conselheiro de excelência. E faça esse resumo de 4 ou 5 páginas por escrito, de preferência manual, tira cópia ali de alguma forma ou encaminha para o seu regional, tá? E se você me permite, eu gostaria de ler um verso bíblico que fala exatamente sobre essa importância, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Lembre-se, conselheiro, conselheira, liderar é um ato de amor. Que Deus abençoe vocês no seu ministério. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, presencial ou online.